Fala galera, eu sou o professor Yuri Kerisnovski, esse é o canal Matemática Elementar e eu vou dar hoje uma aula para vocês do assunto divisibilidade de aritmética, tratando da seguinte parte: o resto deixado por expressões numéricas gigantes na divisão por um determinado número, ok? Vou mostrar para vocês alguns conceitos iniciais e algumas maneiras da gente trabalhar esse assunto apenas por conteúdo de primeiro grau, sem ter que ficar abordando aritmética modular ou congruência. Para você que é um estudante olímpico ou militar, que já possivelmente viu esses assuntos, tentando até acabar com essa mística, tá? De que aritmética modular, congruência é vital para essas provas. Não, é uma ferramenta a mais, mas não é vital. As questões saem sem isso, beleza? Então vamos ver. Bom, eu tenho aqui o seguinte: eu quero trabalhar a divisão de expressões por um determinado número e os restos que elas deixam. Primeiro caso que eu quero trabalhar com vocês é considerar dois números A e B que sejam divisíveis por um número M. Quer dizer que M vezes alguém dá o A e M vezes um outro valor dá o B, concordam comigo? Eu quero saber o que acontece com A mais B, com A menos B e com A vezes B. Então vamos. O meu A, já que ele é divisível por M, ele pode ser escrito como um M que multiplica um fator K, que eu vou chamar de K1. Beleza? O meu B, como ele é divisível por M também, ele pode ser escrito como um M, né? Ele é um múltiplo de M. Um M vezes um K2. Mais ou menos isso, que eu quero pensar no caso do mais e no caso do menos. Tanto faz qual você está usando aí, esse fator M, ele acaba entrando em evidência, concorda comigo? O M entrou em evidência, vezes K1, mais ou menos o fator K2. O que eu estou te mostrando com isso, gente? Que se A e B são números divisíveis por M, tanto faz se você calcular A mais B ou A menos B, você chega numa outra expressão onde o M está em evidência. Ou seja, M vezes alguém dá A mais ou menos B. Significa que ambos os casos são números múltiplos de M. Entenderam? Se A e B são divisíveis por M, A mais B e A menos B também são. Foi essa a conclusão que eu cheguei. E A vezes B, como que ficaria? Bom, um deles é um M que multiplica um K1, que eu tinha chamado. O outro é um M que multiplica um K2. Se eu multiplicar essas duas coisas, tá? Vou deixar o M na frente, só um M, não vou nem deixar os dois para ficar mais claro para você. Dentro do parêntese ficaria M, K1, K2. Fica claro para você de novo que desse jeito que eu fiz, o M entrou em evidência, quer dizer que A vezes B contém esse fator M na frente. Ou seja, A vezes B é múltiplo de M, o que significa que A vezes B é divisível por M. Conclusão que eu cheguei, que se A e B são múltiplos de M, né, divisíveis por M, então A vezes B também é. Então isso está na minha conclusão aqui, ó. Se A e B dividem por M, tanto A mais B, quanto A menos B, quanto A vezes B também dividem por M. É a primeira parte que eu queria abordar com vocês na aula hoje, a mais básica. Beleza? A segunda, pô Yuri, e agora que meu número não é divisível por M, que ele deixa resto, como que você vai trabalhar? Vamos ver. O A, eu vou manter o padrão que eu estava escrevendo, tá? O meu A, ele é um número que pode ser escrito em função do M, como um M vezes um K1. Só que dessa vez é dito aqui que ele deixa resto X na divisão por M. Então ele é um MK1 mais X. Esse daqui, gente, é o valor do A. É um MK1 mais X. Só que o B deixa resto Y na divisão por M. Então, mais ou menos, né, que eu estou trabalhando os dois casos, MK2, só que agora o resto não é zero. Fica aqui um mais Y na divisão por M. Na hora que eu efetuar esses cálculos, eu vou fazer separado agora para o mais e para o menos, tá? Para o mais, o que ficaria? MK1 mais MK2. Ficaria M, que multiplica K1 mais um K2. Beleza? E se eu fizer agora para o menos? Né? Aliás, ainda tem um X mais Y aqui, né? Mais um X mais Y. E se eu fizer para o menos essa conta? Eu ficaria com M, K1 menos o K2, não ficaria? E dentro do parêntese agora x menos y. Então você chega nessas duas opções aqui. O que eu quero que você enxergue dessas duas opções? Bom, no A mais B apareceu de novo um fator que é múltiplo de M mais um alguém. Agora a gente vai ter que abrir aí, gente, pensar em duas hipóteses. Se esse x mais y que eu obtive, ele já está no intervalo de 0 até m menos 1, ele já representaria o resto dessa divisão. Ficaria assim, ó. A mais B dividido por M dá quociente K1 mais K2 e resto x mais y, se ele estiver nesse intervalo. Yuri, se ele não estiver nesse intervalo, se esse x mais y superar o M, M para cima,
Se ele estiver para cima, eu não posso, de novo, quebrá-lo num número que seja múltiplo de m mais alguém? Vou te dar um exemplo numérico bem simples. Imagina se eu estivesse fazendo aqui uma divisão por 6 e aqui eu tivesse achado um 9, que fosse. Pera aí, gente, 9 não é 6 mais 3? Então tem um fator 6 aparecendo e sobrou o 3. O que eu quero que vocês entendam de verdade é o seguinte. Quando eu faço A mais B, aparece esse fator mais alguém. O resto que essa expressão A mais B deixa é o mesmo resto que essa outra expressão x mais y deixa. Só que essa expressão é bem menor do que a inicial. Vocês entenderam? Porque quando eu já estou trabalhando no intervalo adequado, de 0 até m menos 1, já é o resto. Se eu superar o m, do m para cima, eu redivido e o meu novo resto obtido é o resto da própria expressão. É isso que eu queria chegar. Idem aqui, gente. Ó. Se isso já tiver no intervalo, é o resto. Se não tiver, o que você faz? Tem que colocar nesse intervalo. Então é a conclusão que eu chego. Que o resto da soma ou da diferença é o resto deixado pela soma ou pela diferença desses restos. Na prática, gente, olha o que você tem que fazer. Apareceu uma expressão gigantesca envolvendo números somando, subtraindo, e você quer calcular o resto da divisão por alguém. Você vai trabalhar com esses números gigantescos? Não. Você vai vir aqui na expressão inicial e trocar cada cara pelo seu resto. A conta fica menor e a partir daí você faz a conta com esses números menores. É o que a gente vai ver nos exemplos daqui a pouco. E no A vezes B, Yuri, como que fica? É a mesmíssima coisa, povo. Vai ficar assim, ó. mk1 mais x vezes mk2 mais y. Beleza? Quando eu faço esse produto, olha o que eu quero que vocês notem. mk1 com mk2 é um fator que já tem um m. Ó. M que multiplica mk1, k2. Então não me deu problema nenhum. mk1y e mk2x. Então, m que multiplica k1y mais k2x. Então, de novo, gente, já tem o fator m, mais o x vezes y. E, novamente, gente, eu caio na observação igualzinha de cima. Quando eu pego A vezes B aqui, aparece um fator que é múltiplo de m e outro que é múltiplo de m. Opção 1, esse cara está aparecendo já no intervalo de 0 até m menos 1. Ele é o resto. Se ele não tiver nesse intervalo, o que você faz? Você redivide, acha um outro fator com m, coloca aqui e o que sobrar é o teu resto. Então, novamente, eu preciso trabalhar com A vezes B gigantesco? Não. Eu troco A pelo seu resto, que é x, e o B pelo seu resto, que é y, e trabalho com esses restos. Então, o que está escrito aqui embaixo, que eu quero que vocês entendam? O resto da soma ou da diferença é o resto deixado pela soma ou pela diferença dos restos. Você vai trabalhar com esses restos. Agora o produto. O resto do produto é o resto deixado pelo produto desses restos. Não é o que eu fiz aqui? Ó? O resto de A vezes B é o mesmo resto deixado por x mais y. Então, dessas continhas que eu fiz aqui, eu quero que você fique de olho nisso, soma dos restos, diferença dos restos e produto dos restos. Tudo demonstrado por matemática básica, gente. Eu fiz aí multiplicação, soma de expressões algébricas, nada mais, e consegui compreender esse tópico. Valeu, gente? Entendido isso, a gente vai ver agora em seguida 5 exemplos para que a gente coloque esses tópicos em prática e vejam quanto eles ajudam a gente no dia a dia. Exemplo número 1. Eu quero saber o resto deixado por essa expressão, que é bem grande, tá? Ao ser dividida por 3. Bom, o que a gente vai fazer aí, gente? Como eu acabei de falar para vocês, eu não preciso somar esses 3 números, descobrir um número gigantesco e dividir por 3. O resto de uma soma é o resto deixado pela soma de seus restos. Vamos lá, critério de divisibilidade por 3. Soma os algarismos, ó. 3, com 4, 7, com 5, 12, com 7, 19, com 9, 28. Se a soma dos algarismos é 28, ó, 28 dividido por 3, 2 mais 8 não é 10? 10 dividido por 3 dá resto 1. Então, vou trocar o primeiro cara por 1, só. 2, 3, 2, 0, 0, 1, 2, 4. Ó. 2 mais 3 mais 2, 7. 8, 9, 10, 14. 14 dividido por 3 é 12 mais 2. Resto, 2. Troquei o cara pelo seu resto. 2, 1, 6, 1, 1, 9. Então, aqui eu tenho 9, 18, 20. E 20 dividido por 3 dá resto 2. Ao somar tudo que está aparecendo aqui, eu encontro 5 nessa expressão, não encontro? Pô, Yuri, 5 pode ser um resto na divisão por 3? Claro que não. Aí você redivide, porém com um número bem menor. Então aqui eu tenho aqui 5 dividido por 3, ele vai dar aqui resto, então pra gente, resto 2. Então, gente, ó, sem esforço quase nenhum, eu consigo descobrir
o resto dessa expressão. Basta trocar cada valor pelo seu resto. Entendido? No número 2, eu pergunto a vocês qual o resto desse produto, gigantesco também, é um número muito grande, quando dividido por 4. A gente sabe que para ver o critério de divisibilidade por 4 é olhar as duas últimas casas do número, o 23 e o 26, no caso. O 20 é múltiplo de 4, então 23 dá resto 3. E 26, né, 24 mais 2, dá resto 2. 3 vezes 2, 6. De novo, Yuri, 6 pode ser resto na divisão por 4? Claro que não. Você redivide. 6 dividido por 4 vai dar aqui resto aqui pra gente. Resto 2. Então, gente, nesses dois exemplos, que são os mais simples aí pra mim por enquanto, o que eu fiz? O resto de cada operação indicada foi obtido como? Trocando cada valor da expressão pelo seu resto e efetuando a conta pedida. É isso. Mais nada. Número 3. Vamos continuar aumentando o tamanho da conta e vendo que a dificuldade não muda. Agora eu tenho aqui uma potência desse número gigantesco, outra potência e um produto. Eu quero o resto na divisão por 9, tá? Esse número que aparece aqui na base, ó, 9, 12, mais 4, 16, 18. Espera aí, 18 dividido por 9 não dá resto zero? Você consegue enxergar que uma potência que está ao cubo nada mais é que um número multiplicado por ele mesmo, multiplicado por ele mesmo? Eu vou escrever de uma maneira muito feia aqui, extensa, mas não seria isso? Para fazer a única vez que vocês vão ver isso. 0 vezes 0 vezes 0. Seria esse número multiplicado por ele mesmo mais duas vezes. E cada uma dá resto zero. Então, obviamente, isso aqui dá zero, né, gente? Ou seja, numa expressão que tem uma potência, basta eu trocar a base da potência pelo resto. Foi o que eu fiz aqui. Beleza? Mais 2, 4, 2, 2 elevado à quinta. 2 mais 2 mais 2, 6. Mais 4, 10. 10 dividido por 9 dá resto 1. Então aqui, ó, mais 1 elevado à quinta. Troquei a base pelo seu resto. Vezes 4.388. 7 com 8, 15. 15 mais 8, 23. Aí vem aqui, vezes o resto deixado pelo 23 por 9. 9, 18. Falta quanto? 5. Ou seja, olha o que apareceu nessa expressão que parecia muito grande. 0 na frente, 1 vezes 5. 5. Ou seja, dá 5 aí. Meu gabarito, então, ó, letra D. Compreendido? Então, as três primeiras, gente, ó, rapidão. Número 4, já é uma questão do Colégio Naval. Ó. Ele pede para encontrar o resto da divisão do número 743 elevado a 48 por 6. Então, a primeira coisa que eu pedi que vocês notassem na questão anterior, nessas potências, foi que a potência, na verdade, é um produto repetidas vezes do mesmo número, certo? E que eu teria que trocar esse número pelo seu resto na divisão, para poder efetuar tudo que a gente já aprendeu. É igualzinho aqui, ó. 743 dividido por 6. Eu teria que dividir 743 por 6. Vamos lá, parte a parte. Ó. 743 por 6. Não tinha como evitar essa conta. 1, resto 1. 14, que vai ficar 2, resto 2. 23 por 6 vai ficar 3, resto 5. Não é isso? Então, nesta conta, eu posso trocar o 743 pelo 5. Eu ficaria 5 elevado a 48 dividido por 6. Eu quero saber que resto é esse. Melhorou bastante, né, gente? Mas eu ainda não sou capaz de fazer essa conta. Ela é muito grande. Daí vem o que a gente chama de quadrinho de base, expoente e resto. Você vai ter que tentar observar um padrão de repetição nele para matar a questão. Então, vamos. Base, expoente e resto. Eu vou fazer um quadrinho e vou observar o padrão dele. Vamos lá. 5 elevado a 1 dá 5, dividido por 6 é resto 5. 5 ao quadrado, né? 25. E 25 por 6, 24 perto, né? Falta 1. 5 elevado a 3, né? 125. E 120 divide por 6. 125 dá resto 5. Beleza? 5 elevado a 4 não dá 625? O 600 divide. E o 25 dá resto 1. O que eu quero que vocês reparem, gente, é que isso aqui está se repetindo, estão vendo? E observa, tá? Uma coisa que eu vou te chamar a atenção. Toda vez que 1 aparecer aqui, logo depois dele vem a repetição. É sempre assim. Então, 5, 1, 5, 1, por aí vai. Como que eu vou saber qual é a minha resposta? Se é 5 ou se é 1? Repara que meu expoente aqui é par. Toda vez que eu tenho um expoente ímpar, está dando 5. Toda vez que eu tenho um expoente par, está dando 1. Como no meu caso o expoente é par, qual é a minha resposta? 1. Tá claro? Então, uma questão de base, expoente e resto do CN, mas bem tranquila. Tem questão pior do que essa. Vamos ao número 5. No número 5, o que é pedido?
Determine o algarismo das unidades de 7 elevado a 102. Pô, peraí, que história é essa de determinar o algarismo da unidade? O que isso tem a ver com divisibilidade, gente? Quando eu divido um número por 10, o resto dele não é sempre o último algarismo do número? Por exemplo, 38 dividido por 10. Isso não é 30 mais 8? O resto é 8, é o último algarismo. Então, quando você quer determinar o último algarismo do número, basta ver que resto ele deixa na divisão por 10. Beleza? Então, aqui eu tenho 7 elevado a 102 dividido por 10. Eu quero saber que resto isso aí deixa. E vai ser a minha resposta. Beleza? Novamente, eu vou partir para esse quadrinho de base, expoente e resto. Ó. Base, expoente e resto. 7 elevado a 1 dá 7. 7 dividido por 10 dá resto 7. Então, aqui não tem muito o que fazer. 7 elevado a 2, né? 49. 49 é 40 mais 9. Vou te mostrar um macetezinho para você não perder muito tempo aqui. 7 elevado a 3, eu não vou calcular 7 elevado a 3. Eu pego sempre o último resto e multiplico pela minha base de novo. 7 vezes 9, né? 63. 63, 60 mais 3, aqui dá 3. 7 elevado a 4. Então, novamente, eu não vou calcular 7 a 4. Eu pego o meu último resto e multiplico pela base da frente. 3 vezes 7, 21. Resto 1. E eu disse para você que toda vez que aparecer 1, vai voltar a se repetir tudo. Então, esse cara daqui é meu ciclo de repetição, que tem quantos termos aqui no total? 4 termos. Compreendido isso? Se tem esses 4 termos no total, como que eu descubro a minha resposta? De 4 em 4 se não se repete, e meu expoente não é 102, olha o que eu vou fazer. 102 dividido por 4. Isso vai dar 25 resto 2. Significa que esse ciclo aqui aparece 25 vezes e que ainda preciso andar mais 2 casinhas para chegar onde eu quero. 25 vezes isso. E quem é o segundo? 1, 2. Então, quanto que é meu resto aqui? O segundo cara dessa sequência, que é quem? O 9. Se o resto é 9, esse número dividido por 10 dá resto 9, que significa que o último algarismo dele é 9. Então, o algarismo das unidades desse cara daqui é quem? É o número 9. Ok? Então, utilizamos aí a divisibilidade para tratar, nesse caso, de como encontrar o último algarismo de um número. Beleza? Problema esse que pode aparecer nas provas militares, pode aparecer nas olímpicas e por aí vai. Compreendido, gente? Então, espero que tenha ficado claro, tá? O conteúdo da aula de hoje, tanto a parte teórica quanto a parte prática. Beleza? Então, vejam esse vídeo, revejam, vejam esses exemplos de novo com bastante calma e partam aí para a prática nos seus exercícios. Tranquilo, galera? Um grande abraço e até a próxima.